Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo faremos a correção das atividades de ciências semana 4 do PET volume 6. Atividades. Leia o texto a seguir. Classificação dos seres vivos. Você sabia que no ano 320 a.C., o filósofo grego Aristóteles já havia pensado em organizar os seres vivos criando grupos? Ele observou algumas características dos organismos vivos e os agrupou de acordo com as semelhanças. A sua classificação permitiu que outros cientistas também tivessem a mesma ideia, e várias outras classificações foram criadas ao longo da história. Hoje em dia, seguindo a mesma ideia de observar as características e agrupar de acordo com suas semelhanças, podemos observar os animais do nosso dia a dia e os classificar em 5 grupos: peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Os peixes são animais exclusivamente aquáticos. Vivem tanto em água salgada quanto em água doce. Eles apresentam seu corpo coberto por escamas finas, que os protegem e ajudam no movimento dentro da água. Possuem nadadeiras e brânquias para respirar dentro d'água. Os anfíbios recebem este nome por apresentarem uma fase da vida aquática e outra terrestre. Quando estão na água, possuem cauda e brânquias. Já quando estão adultos e vivem na terra, possuem patas e pulmão. Os sapos, rãs e pererecas são exemplos de anfíbios. Os répteis, por sua vez, receberam este nome por serem animais que rastejam, como é o caso das cobras, lagartos, tartarugas e crocodilos. Eles são animais que vivem, em sua grande maioria, na terra e em ambientes muito secos. Apresentam pele coberta por escamas grossas que os ajudam a não perder muita água para o ambiente. São os primeiros animais que têm ovos com casca. As aves normalmente são animais que voam. No entanto, existem algumas como a ema, o avestruz e os pinguins, que não são capazes de voar. Todas elas apresentam seu corpo coberto por penas e um bico sem dentes. Já os mamíferos são animais que apresentam um corpo recoberto por pelos em alguma fase de sua vida. E as fêmeas produzem leite para alimentar os seus filhotes. Podem viver em todos os ambientes. Como exemplos, temos as baleias e golfinhos na água, seres humanos e cães na terra, e os morcegos, que são os únicos mamíferos capazes de voar. Agora responda. Número 1. Segundo o texto acima, quantos grupos de animais existem? Quais são eles? Existem 5 grupos de animais: os mamíferos, os répteis, as aves, os peixes e os anfíbios. 2. De acordo com as características descritas no texto, analise os animais abaixo e complete a tabela. Nós temos aqui uma tabela por classificação, um exemplo, cobertura de pele e ambiente em que vive. Vamos começar pelo primeiro aqui, peixes. Exemplo, eu coloquei a sardinha, vocês podem colocar outro tipo de peixe. Cobertura de pele, escamas. Ambiente que vive, aquático. Sapos. A classificação dos sapos, eles são anfíbios. Cobertura de pele, pele. Ambiente que vive, terrestre. Lembrando que também tem uma parte que eles são aquáticos, tá? Répteis. Exemplo, cobra. Cobertura de pele, escamas. E ambiente em que vive, terrestres. Papagaio. A classificação do papagaio são aves. Cobertura de pele, penas. E o ambiente que vive é terrestre. E os mamíferos, eu dei um exemplo aqui do gato, cobertura de pele, pelos, e ambiente que vive terrestre. Mas vocês podem completar com outros animais, né, que vocês queiram, ok? Vamos para o seguinte, número 3. Observe os animais abaixo e circule os peixes de azul, os anfíbios de verde, os répteis de vermelho, as aves de amarelo e os mamíferos de marrom. Eu não circulei, eu usei setas das cores que foram solicitadas.
Então, os peixes de azul, nós temos esse peixinho aqui e o tubarão, que estão com as setinhas azuis. Os anfíbios de verde, o único que nós temos aqui é o sapo. Os répteis de vermelho, nós temos o jacaré e a cobra. As aves de amarelo, nós temos esse passarinho aqui e a galinha. E os mamíferos de marrom, nós temos o menino, o leão e o macaquinho, o miquinho. Ok? Por aqui nós encerramos a correção de ciências. Espero que tenha ajudado vocês. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!